E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos hoje aqui para mais uma aula de geometria plana. Continuando aqui no nosso conteúdo de ângulos, falando hoje de ângulos formados por retas e transversais. Então, começamos aqui com um exemplo. Então, ao observar o mapa de uma região, podemos perceber que as ruas e as avenidas possuem diversos formatos lineares. Em alguns deles, é possível identificar linhas retas que podem ser paralelas ou concorrentes. Foi aquilo que a gente viu no vídeo passado. Lembrando, retas paralelas não se encontram, retas concorrentes se encontram em um único ponto. No mapa abaixo, vemos parte do centro de uma cidade bem nítido. Vocês podem ver aí o mapa, né? Então aqui nós temos 3 ruas em amarelo que se cruzam, né? Então a Avenida Mato Grosso e a Rua 25 de Setembro se cruzam nesse ponto. A Rua 25 de Setembro e a Avenida Afonso Pena se cruzam neste ponto aqui. E as duas avenidas são retas, são paralelas, né? Elas não se encontram em nenhum ponto. Então, isso que eu falei, denominamos, então, transversal toda reta que corta duas ou mais retas em pontos distintos. Então, se a gente voltar aqui, nós podemos concluir que esta rua aqui, a Rua 25 de Setembro, ela é transversal às duas avenidas, porque ela corta as duas avenidas. Tá? Então, sempre que uma reta cortar outras duas, ela é chamada de transversal, que é o que está aqui. No encontro das duas retas com a transversal, ficam determinados 8 ângulos com o vértice nos pontos de intersecção. Então, aqui nós temos, percebam, ó, aqui o encontro da reta U, aqui de laranja, com a reta T de vermelho, será neste pontinho aqui que eu pintei de vermelho, e ele demarca para a gente os ângulos A, B, C e D. O encontro da reta V, que é a verdinha, com a reta T, que é a vermelha aqui embaixo, fiz o pontinho verde, ele vai denotar para a gente também 4 ângulos, que será o E, o F, o G e o H. E aí agora, na sequência, nós vamos conversar sobre estes ângulos. Empolgante! Então, de acordo com a posição desses ângulos, eles vão ser classificados e vão receber nomes especiais. Então, aqui primeiro nós temos os ângulos alternos internos. Então, primeiro vamos conversar sobre os nomes aqui, né? Então, internos significa que eles ficam no lado de dentro das duas retas. Então, vão ser, aqui está transversal, vão ser os ângulos localizados aqui na parte de dentro. Este aqui, este aqui, este aqui e este aqui. Esses são os ângulos internos, porque eles ficam entre as duas retas que tem ali. Serão, então, alternos Errou! Serão, então, alternos. Alternos significa alternados. Então, vão ser os pares de ângulos alternados. Então, o de baixo da esquerda com o de cima da direita, o de cima da esquerda com o de baixo da esquerda, da direita. Então, esses pares de ângulos são chamados de ângulos alternos internos. Aqui no desenho, então, ó, o E com o C é um par de ângulos alternos internos, e o D com o F aqui também é um par de ângulos alternos internos. Então, prestem bem atenção na nomenclatura, né? Alternos significa lados alternados, então, aqui, por exemplo, o E e o C, o E está no lado esquerdo da nossa reta transversal, o C está na direita, né? E internos significa que está entre as duas retas aqui que a transversal corta. Tá? O mesmo ocorre aqui para o D e para o F. A mesma ideia se aplica aqui no segundo tipo, que agora são os alternos externos, que são aqueles que ficam no lado de fora. Então, o A é um ângulo alterno externo aqui com o G, então vejam, eles ficam no lado de fora das duas retas, tá? Então, eles não estão entre as duas retas, eles estão fora, e um na direita da transversal, outro na esquerda da transversal. Mesma coisa aqui, o ângulo B e o ângulo H estão fora das duas retas
ali que fazem a figura e estão em lados alternados, ao preço alternos, da transversal T. Em seguida, então, ficando claro isso, né, de alternos internos e alternos externos, nós temos os ângulos correspondentes, que vão ser os ângulos localizados na mesma posição. Então, o ângulo aqui de cima com o ângulo aqui de cima, o ângulo aqui da direita com o ângulo aqui da direita, o ângulo aqui de baixo com o ângulo aqui de baixo, o ângulo aqui de baixo da esquerda com o aqui de baixo da esquerda. Vejam que eles ocupam a mesma posição, apesar de eles terem algumas medidas diferentes, a gente ainda não está falando de medida, a gente só está falando de posição aqui. Então, vejam, em cima na esquerda da R, em cima na esquerda da S. Em cima na direita da R, em cima na direita da S. Então, esses aqui são os pares de ângulos correspondentes. Em cima, embaixo na direita da R, embaixo na direita da S, embaixo na esquerda da R, embaixo na esquerda da S. Então, esses ângulos de mesma posição, eles são chamados de correspondentes. E, finalizando, nós temos os ângulos colaterais. Colaterais significa de mesmo lado, né? Então, a gente tinha os alternos, que eram em lados alternados, e aqui nós temos os colaterais, que são de mesmo lado. Que também se dividem em externos, que são aqueles que ficam fora das duas retas. Então, veja, o A está no mesmo lado aqui do H e eles estão fora das duas retas. O B está no mesmo lado do G, ele está à direita da nossa transversal, e ambos se localizam fora das duas retas aqui do meio. O mesmo acontece com os internos, só que os internos agora são do lado de dentro, né? Então, aqui o C e o F estão à direita da reta T e estão internos, e o D e o E estão à esquerda da reta T, de mesmo lado, colaterais, e estão no lado de dentro. Preciso decorar isso? Precisa. É verdade. Precisa. Mas faz um papelzinho, escreve com os exemplos assim no papelzinho para fazer os exercícios, mas precisa decorar sim. Quer dizer, às vezes não. Então aqui a gente tem que era para medir com o transferidor, já está as medidas ali, e aí a gente tem que responder aqui algumas perguntas. Então, letra A. Quais ângulos têm a mesma medida? Então, vamos observar aqui. Quais ângulos têm a mesma medida? A, C, E e G, né, tem a medida de 60 graus. E todos os outros, B, D, F e H. H. Neste caso, os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, vamos analisar os correspondentes. Ó, o A aqui em cima na direita, na esquerda. Quem é o correspondente dele? É o E, porque está aqui em cima na esquerda. Né? Os dois estão em cima na esquerda, eles têm a mesma medida. O B aqui é correspondente do F, mesma medida. O D é correspondente do H, mesma medida. O C é correspondente do G, mesma medida. Então, sim, nesse caso aqui, os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Letra C. Os ângulos alternos têm a mesma medida? Então, vamos ver. Os ângulos alternos, vamos começar olhando os alternos externos. Então, o A é um ângulo externo, ele mede 60. Alterno, lado alternado, agora eu vou olhar na direita. Externo é o G. O G tem a mesma medida, 60. O B é 120, alterno externo do B, H, mesma medida. Vamos olhar os alternos internos. F, alterno interno D, mesma medida. E, alterno interno C, mesma medida. Então, também, sim, os ângulos alternos têm a mesma medida. Nesse caso, qual a relação entre os ângulos colaterais? Então, vamos analisar os ângulos colaterais. Ângulos colaterais são os ângulos de mesmo lado.
Então, vamos ver aqui os ângulos colaterais internos. O C com o F. O D com o E. Colaterais significa mesmo lado, internos entre as duas retas. Ângulos colaterais externos, coisa de outra cor. O B com o G e o H com o A. A relação deles é que eles somados dão 180 graus, né? 60 mais 120 dá 180, 120 mais 60 dá 180, 60 mais 120 dá 180, 120 mais 60 dá 180. Então, a relação é que somados são iguais a 180 graus. Letra E. Qual é a posição relativa entre as retas R e S? Deixa eu limpar aqui o desenho. Bom, as retas R e S, elas são paralelas, né? R e S são paralelas. 2. Na figura, as retas R e S são paralelas. Então, aqui nós temos duas retas paralelas e a T, que é uma transversal, cortando elas. Letra A. Identifique dois ângulos opostos pelo vértice. Bom, dois ângulos opostos pelo vértice aqui, C e o ângulo A. São opostos pelo vértice, aqui está o vértice, aqui está as duas retas que formam eles, lembrando, ângulos opostos pelo vértice tem a mesma medida também, né? Beleza. Dois ângulos alternos internos. Alternos internos, N e A. Nesse caso, a gente precisa virar um pouquinho o desenho, né? É que o desenho está um pouquinho inclinado, né? Então, a gente precisa inclinar um pouquinho a cabeça aqui. Nós vamos ter isso aqui. N, N, A, B e C. Esse é o mesmo desenho, eu só girei ele um pouquinho, né? Aqui é a reta T, aqui é R e aqui é S. Tá? Então, ângulos alternos internos, N e A. Ângulos correspondentes, ângulos de mesma posição, né? Aqui a gente pode dizer o C e o N. Letra D, ângulos colaterais, ou seja, de mesmo lado, externos. Ângulos colaterais externos, de mesmo lado. Aqui a gente pode dizer o C e o M, né? Eles estão no lado esquerdo da nossa transversal T e são externos, C e M. Dois ângulos alternos externos. Alternos significa lados alternados, um na direita, um na esquerda da transversal. Aqui vai ser M e B. Então, muitas vezes o desenho vai estar deitado e a gente precisa refazer esse desenho, colocar ele de um jeito que fique mais fácil de enxergar isso para a gente. Tá? Bom, por que a gente está fazendo isso? Porque agora a gente vai chegar numa relação importante. Quando as duas retas são paralelas, então essas duas retas são paralelas e a transversal corta elas, sempre quando elas forem paralelas, os ângulos correspondentes serão congruentes. Então, nesse caso, o A vai ser igual ao B. Se eu tivesse aqui um ângulo C, seria igual a esse ângulo aqui embaixo, vermelho. Se eu tivesse um ângulo aqui amarelinho, sei lá, E, seria igual a esse ângulo amarelinho aqui embaixo. Se eu tivesse um ângulo vermelho escuro aqui, vai ter um outro ângulo vermelho escuro aqui. Então, quando as retas são paralelas e uma transversal corta ela, os ângulos correspondentes que ela cria vão ter a mesma medida. Tá? Implicâncias disso.
Quando elas forem paralelas, então os ângulos alternos internos vão ter a mesma medida. Por quê? Porque aqui o A é correspondente ao B, então, pelo que a gente viu no slide anterior, eles têm a mesma medida. Aqui. Ora, o C, se vocês observarem, ele é um ângulo oposto pelo vértice com o A, então ele também vai ter essa medida vermelhinha. E daqui, então, nós concluímos que o C e o B terão a mesma medida, ou seja, serão congruentes. Ou seja, ângulos alternos internos, quando as duas retas são paralelas e uma transversal corta ela, têm a mesma medida. A mesma coisa acontecerá para os ângulos alternos externos, quando as duas retas forem paralelas, e a transversal cortar eles. É exatamente o mesmo raciocínio, então a gente sabe que aqui o ângulo B e o ângulo A terão a mesma medida, porque eles são correspondentes. O ângulo C, ele é um ângulo oposto pelo vértice aqui com o ângulo B, então ele também terá essa medida vermelhinha aqui que eu pintei, logo o C tem a mesma medida do A, ou seja, eles têm a mesma medida. Conclusão: duas retas paralelas interceptadas por uma transversal determinam ângulos alternos, sejam eles internos ou externos, que são congruentes. Depois disso, a gente tem os colaterais. Colaterais significa mesmo lado. Diferentemente dos alternos, os ângulos colaterais irão ser suplementares, ou seja, se eu somar os dois ângulos colaterais, eles irão somar 180 graus. Tá? Então, aqui nós temos das duas retas paralelas, o ângulo B e o ângulo A são iguais, eles têm a mesma medida, porque eles são ângulos alternos internos. E a medida do B com o C vai somar 180 graus, porque eles vão formar meia volta, né? Então, a medida de ângulos colaterais aqui, o C com o A, vai dar 180 graus. E se os ângulos colaterais forem externos, acontece a mesma coisa, a soma vai dar 180 graus. Aqui, logo, então, duas retas paralelas interceptadas por uma transversal determinam ângulos colaterais, tanto faz se são internos ou externos, suplementares, ou seja, que somam 180 graus. Resumindo, então, o que é importante aqui para a gente, nos ângulos definidos por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, aqui, ângulos alternos, sejam eles internos ou externos, vão ter a mesma medida, ângulos correspondentes terão a mesma medida, e ângulos colaterais serão suplementares, ou seja, somarão 180 graus. Isso aqui tem que gravar. Então, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. Uma tábua de passar foi colocada sobre um piso horizontal. A tábua fica paralela ao plano do chão, ou seja, já nos dá a informação de que essa reta aqui da tábua é paralela à reta aqui do chão, se eu fizesse o desenho bonitinho. Determine alfa e beta, que são esses dois ângulos aqui de cima. Vamos olhar isoladamente cada um dos pés da tábua de passar. Aqui. Então, vamos olhar primeiro essa reta aqui que eu vou pintar de verde. Tá? Qual é a posição relativa dos ângulos 45 graus e alfa? Primeira coisa, eles são alternos, porque o 45 está na esquerda, o alfa está na direita. E sabendo isso, eu já não preciso mais escrever nada. Se eles são alternos e as duas retas são paralelas, eles vão ter a mesma medida, né? Então, alfa igual a 45 graus. Beleza. Agora vamos apagar aqui e vamos olhar o outro pé dessa tábua de passar roupa aqui de verde. Qual é a posição relativa dos ângulos beta e 60? De novo, 60 graus e beta são ângulos alternos, nesse caso internos, né? Mas se eles são alternos, eles vão ter a mesma medida, então beta é 60 graus. Tá? Então, ângulos alternos, quando as duas retas são paralelas, têm a mesma medida, feito, acabou. 2. Podemos
afirmar que as retas R e S são paralelas? Por quê? Esquece a régua, foca só nessa reta aqui, que está meia curva. Foca só nessa reta aqui. Esses dois ângulos são de 60 graus. Qual é a posição relativa desses ângulos? Bom, eles são correspondentes, né? Eles estão na mesma posição. E como eles são iguais, pelo que a gente viu alguns slides anteriormente, se os ângulos correspondentes são iguais, as retas são paralelas. Então, R e S são paralelas, pois os ângulos correspondentes são congruentes. Que é o que a gente viu aqui há alguns slides antes aqui, quando a gente falou aqui, né, esse slide aqui. Então, 3, a nossa última questãozinha aqui. Aqui ficou meio apagadinho, deixa eu só... Quando a qualidade da figura é muito boa, ela apaga um pouquinho, tá? Então, sendo RS paralelas, determine AD em grau. Letra A. Primeira coisa, 60 graus e A, eles são correspondentes, eles estão na mesma posição, então o A é 60 graus. Certo? Agora percebam que o A e o B, se eu somar, ele vai dar aqui exatamente meia volta, certo? Então os dois são suplementares, está aqui a meia volta que forma se eu somar os dois ângulos, né? Então eles são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180 graus. A mais B é 180, a gente já sabe que o A é 60, logo B é 120 graus aqui na letra A. Certo? Aqui na letra B, percebam que o B e o A, eles são correspondentes, então a gente já sabe aqui que o A vai ser igual ao B, eles vão ter a mesma medida. E depois a gente tem aqui outros dois ângulos que são correspondentes também. X sobre 2 mais 8, ele é correspondente a x sobre 5 mais 20, eles estão na mesma posição. Então vamos resolver isso para x. E depois, como esses dois ângulos são opostos pelo vértice com A e B, vão ter a mesma medida, né? Então, x sobre 2 mais 8 é igual a x sobre 5 mais 20. Quando está se fazendo a equação, não precisa ficar colocando graus e graus, tá? A gente sabe que é graus, então no meio da equação assim não tem necessidade de colocar. Na resposta precisa daí. Eu vou multiplicar tudo por 10, porque o mínimo múltiplo comum de 2 e de 5 é 10. Então aqui eu vou ficar com 5x mais 80 igual a 2x mais 40, tá? Por que que ficou 5x? 10 vezes x dividido por 2, 10 dividido por 2 fica 5. 80 porque ficou vezes 10. Aqui ficou 2x porque o 10 vai simplificar com 5, vai ficar 2. E aqui é 200, né? Não é 40. Eu fui na empolgação ali do anterior. Mais 200. Beleza. Letra para um lado, número para o outro. 5x menos 2x é igual a 200 menos 80. 3x é 120, x igual a 120 sobre 3x igual a 40 graus. Vamos substituir em qualquer um dos dois aqui. Então, pode ser aqui nessa primeira aqui. 40 dividido por 2 dá 20. 20 mais 8, 28. Então, este ângulo aqui mede 28 graus. O ângulo B é um ângulo oposto pelo vértice aqui com ele, ó. Então, o B é igual a 28 graus. Aqui nós já tínhamos concluído que o A era igual a B, portanto, o A também é 28 graus. Tá? Então, bom, pessoal, é isso. Aí vocês têm agora as atividades para fazer. Façam as atividades, qualquer coisa voltem no vídeo, vejam de novo, vejam uma terceira, quarta vez. Ou, e aí, dúvidas, me procurem nos horários de atendimento. E
Bom trabalho para vocês. Um abraço e até a próxima.